Olá, pessoal do sexto ano do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, tá certo? Tentando não, vamos fechar aí, né, o capítulo 9, certo? Na aula de hoje, a gente vai fazer a correção da hora do estudo, né, lá no livro didático, página 14. Então, pega o livro didático aí, pega a caneta, e, né, uma borracha também para fazer as devidas correções, né, ou acrescentar mais alguma coisa, né, no caso aí de quem fez a atividade, não é isso? Então vamos lá, página 14, né, livro didático, tá certo? Capítulo 9, Roma Cultura, tá? E aí na hora do estudo tem um texto, né? Lê a descrição que um historiador fez da cidade de Roma durante o início do período imperial, né, do qual estudamos no final do segundo bimestre, né, Roma Império. Então, qualquer visitante que chegasse a Roma, especialmente aquele vindo das províncias mais pobres e distantes do Império, ficaria impressionado com o movimento estonteante da cidade. A multidão atravancando as ruas, as roupas coloridas das pessoas, o barulho intenso, os cheiros variados, o esplendor das construções e monumentos, a miséria presente em todos os lugares, tudo contribuiria, com certeza, para que ele se sentisse pouco à vontade, desejando retornar rapidamente para a tranquilidade da sua vidinha do interior. Então, está aí o texto, tá? Do Olavo Ferreira, certo? Quando ele fala aí da Roma Antiga, da Roma Império, né? Falando aí de quando uma pessoa do interior iria para a cidade de Roma, ficaria aí perplexo, né, com tamanha grandeza, com tamanha grandeza das construções, com tamanho movimento, tá certo? Então, vamos aí para as questões. Aí diz o seguinte: se você fosse um visitante, poderia ser que ficasse perdido em meio ao grande movimento da cidade. No entanto, se fosse um morador da cidade, no caso, se fosse você, certo? Estaria acostumado a tanta agitação. Imagine-se agora sendo um legítimo romano, então você vai imaginar aí, né? E com base em tudo que aprendeu até agora sobre Roma, marque as alternativas corretas. Então é como se você estivesse, né? Vocês aí estivessem dentro da cidade de Roma. E aí vocês vão dizer o que é que fariam ou o que aconteceria em cada situação, né? Que a questão vai perguntar. Questão 1. Quando o autor se refere às províncias romanas, ele está se referindo ao, aí fala, aos territórios conquistados pelos romanos e anexados ao seu território, ou aos bairros de Roma. Então aí você vai, você pesquisa, né? Você tem conhecimento que ele já estudou, consulta, né, as últimas aulas, tá? Ou o livro do segundo bimestre, tá? Que vai estar dizendo lá. Então, quando o autor se refere às províncias, ele está se referindo a quem? Aos bairros de Roma, mas se fossem os bairros teriam nomes, né, outros nomes, ou aos territórios conquistados. Lembra, né, da divisão do Império Romano, né, da organização administrativa, política, né? Os territórios que eram anexados, eles eram chamados de províncias, tá? Não esqueçam disso, tá certo? Então, no caso aí, a letra A, territórios conquistados pelos romanos e anexados ao seu território, né? E aí eles absorviam, né, de certa forma, a cultura romana, suas leis, né? A questão da romanização. Eu falei isso para vocês, né? Suas leis, suas práticas culturais, né? Seu modo de vida, muitas vezes, tá certo? Então, tudo isso aí fazia parte desse processo de anexação dos territórios e que essa anexação, esses territórios conquistados, eram chamados de províncias, certo? E aí a questão 2. É possível que as roupas de seda das pessoas que esses visitantes vistam nas ruas de Roma fossem fabricadas com tecidos trazidos da América do Sul, da China, que também formava um império? Então, de onde vinha essa seda, né? Eu acho que eu já falei para vocês, né? O caminho da seda, a rota da seda, de onde vinha essa seda?
nessa época, esse período aí, tá? Os europeus já tinham chegado à América, né? Já tinham chegado ao Brasil. O Brasil se localiza na América do Sul, continente americano, América do Sul. Os europeus já tinham chegado, os europeus já faziam comércio com a América do Sul, compravam seda da América do Sul, né? Então, vocês têm que fazer aí essas relações históricas, né, de período. Claro que não, né? Aí é o início, né, da era cristã, certo? Século 2, 3, e quando os europeus chegam ao Brasil é século 15, certo? Então, no caso aí, a resposta correta é a letra B, tá? As sedas, né, os tecidos, né, principalmente a seda, ela vinha lá do Império Chinês, né, o grande e poderoso Império Chinês, tá? Que vendia seda e outras especiarias, né, podemos dizer assim, para a Europa, tá certo? Então, principalmente para Roma, né, que era o centro comercial da Europa e do mundo naquele momento. Então, é a letra B, certo? A China, que também formava um grande império, certo? Vamos passando aí para a questão 3. Um exemplo de construção que o visitante poderia conhecer na cidade é o Panteão, palavra que significa todos os deuses, utilizada pelos romanos para locais destinados a abrigar os diversos deuses, faziam parte de sua religiosidade. O Panteão, palavra que significa o pai dos deuses, utilizada pelos romanos para locais destinados a abrigar estátuas de Zeus. Lembrem-se, né? Olha só como que a gente acerta essa questão. Zeus, claro, a gente entende que os romanos acabaram sendo muito influenciados pelos gregos na questão da religião, etruscos, gregos, né? Mas o nome Zeus, do deus Zeus, né, ele era utilizado aonde? Na Grécia, não é isso? Em Roma, ele tinha outro nome, tá? Tinha outro nome aí. Vocês podem até me dizer no chat que nome seria esse. Qual era o nome que a figura de Zeus dentro de Roma ele recebeu, tá? Então, aí a gente já elimina a letra B, né, e a letra A seria a alternativa correta, né? Panteão, palavra que significa todos os deuses, utilizada pelos romanos para locais destinados a abrigar os diversos deuses que faziam parte de sua religiosidade, certo? Então, questão 3, letra B. Na questão 4, né, monumentos característicos dos romanos eram arcos de triunfo, utilizados para demarcar as vitórias dos imperadores nas batalhas, estátuas da liberdade, que serviam para celebrar a liberdade das pessoas do império, os arcos de triunfo utilizados para demarcar as vitórias dos imperadores na batalha. Eu acho que até no livro tem um arco do triunfo, se não me engano. Deixa eu ver. Eu acho que era na página 9, né? O arco do sétimo severo. O arco do triunfo era na página 7, isso mesmo. O arco do triunfo era uma das poucas construções romanas de função puramente estética, registrar vitórias dos romanos em suas guerras de conquista. Então, tá vendo aí como está no livro, vocês conseguem aí responder as questões, né? Tem que lembrar aí, né, tudo que a gente está estudando. Então, lá na página 7 tem lá falando sobre o arco do triunfo lá do sétimo severo, né? Que é o quê? Serve para mostrar a dominação romana, né? Mostrar que aquele lugar ele foi conquistado. Ele é puramente estético, mas ao mesmo tempo ele tem um poder simbólico, né? De mostrar que Roma está ali, que Roma conquistou, né? Mostrar a dominação romana. Então, questão 4, letra A. Na questão 5, quando o autor diz que o visitante poderia observar a miséria presente em todos os lugares, ele provavelmente estava se referindo a o quê? Né?
aqueles que sem trabalho viviam dos benefícios concedidos pelo governo, como a distribuição de trigo. B, ia falando da parte B lá embaixo. Os escravos escravizados chegaram em Roma em busca de trabalho. O que é que vocês acham aí na questão 5, né? Quando o autor diz que o visitante poderia observar a miséria presente em todos os lugares, ele provavelmente estava se referindo a quem? Ou a quem? Né? Então, no caso aí, letra A, certo? Aqueles que sem trabalho viviam dos benefícios concedidos pelo governo, tá? Como a distribuição de trigo, que se aplica a que prática que existia no Império Romano, né? Que era a questão da política do pão e circo, né? O governo, o império, dava pão, né? Trigo e dava também diversão, que era o circo, né? As grandes arenas aí, os anfiteatros e tudo mais. Então, questão 5, letra A, certo? Indo para a questão 6. À noite, antes de recolher a sua hospedaria para descansar, uma opção de entretenimento para esses visitantes seria assistir a uma comédia encenada em um dos vários anfiteatros e arenas existentes em Roma, assistir uma tragédia grega, gênero preferido dos grupos mais pobres de Roma. Né? Então, tragédia grega, não, claro, os gregos foram muito influenciados os romanos foram muito influenciados pelos gregos na questão do teatro, né, da literatura e tudo mais. Porém, essa tragédia grega, ela está mais, né, é mais característica aí do mundo grego, tá? Então é a questão mais da comédia, né, a questão das encenações que existiam lá nos anfiteatros, nas arenas também de Roma. Então, questão 6, letra A, tá certo? Na questão 7, ao retornar para sua casa em outra província, possivelmente esse visitante utilizaria uma das várias estradas construídas pelos romanos para ligar a capital do império às suas províncias, possivelmente em péssimo estado de conservação, característico comum às estradas romanas, por causa do desconhecimento deles sobre as técnicas de construção. Olha só, né? Então, letra B, uma das várias estradas construídas pelos romanos para ligar a capital do império às suas províncias, possivelmente em ótimo estado de conservação. Então, uma vai contradizendo a outra. A letra A está dizendo que as estradas estavam em péssima conservação, a letra B em ótima conservação. Se a gente lembrar do comércio em Roma, a gente vai perceber que as estradas eram bem conservadas, né? Eles ligavam as províncias e, ao mesmo tempo, essas estradas serviam para o comércio. Então, não podemos dizer, né? E Roma tinha esse cuidado de deixar as estradas, né, bem conservadas, porque o comércio era, acho que a principal, acho que não era a principal, é a atividade, né, em Roma. Então, uma estrada em mal conservada, né, dificultaria a expansão, o próprio comércio. Né? Então, no caso da questão 7, letra B, certo? Então, questão 1, letra A, questão 2, letra B, questão 3, letra A, questão 4, letra A, questão 5, letra A, questão 6, letra A, questão 7, letra B. Certo? Então, nossa aula fica por aqui. Certo? Amanhã a gente faz a correção do livro de atividades. Tá? Então, vai se preparando, né? Livro de atividades, páginas 5 e 6, né? O capítulo 9. Amanhã fazemos essa correção. Tá bom? Então, vai se preparando aí. E vai notando as dúvidas para que a gente consiga aí tirá-las na próxima aula. Certo? Tenha uma ótima tarde e até mais.